Certo. Bom, gente, bom dia. Desculpa aí, eu acabei de ver. Essa é uma apresentação antiga sobre o Plano Nacional de Educação, e aí eu fiz os acréscimos sobre o governo Lula e Dilma, e acabei esquecendo de retirar algumas coisas aí, como, por exemplo, da época que eu estava lá no Rio ainda. Então, eu trabalhei como substituto lá e acabei esquecendo de tirar esse, para colocar o fã. Mas isso não vai causar nenhum problema na apresentação, porque o conteúdo foi revisado, tá? Bom, eu gostaria de chegar no governo antes comentando sobre alguns precedentes, inclusive sobre o governo anterior, que é o governo FHC, mas antes de chegar lá, eu gostaria de comentar sobre o PNE, né, o Plano Nacional de Educação, e um histórico dele para falar sobre quando ele vai ser promulgado, assinado pelo presidente pela primeira vez, e vão começar verdadeiramente a tentar executar um plano nacional de educação no Brasil. Tá? Então, eu vou começar voltando lá no início do século XX, que é basicamente o conteúdo desse semestre inteiro, né? O século XX, né? Embora a gente tenha falado ainda do Brasil Império e tal, mas basicamente uma parte do nosso conteúdo nesse semestre é o século XX. E aí a gente volta lá na época dos pioneiros da Escola Nova, né, tendo essa tríade aí que a gente já falou, né, que é o Fernando de Azevedo, o Anísio Teixeira e meu Deus, eu acho que o Faria Filho, não, o Bergstrom Lourenço Filho, né, que é o terceiro dessa lista. E aí a gente tem uma citação que foi feita no vídeo que vocês viram sobre os pioneiros da Escola Nova, mas vale trazer novamente, impressa no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, em 1932, falando sobre a ausência de leis naquele período, de normas, de planos sobre a educação brasileira. Né? Como a gente viu também, vai ser principalmente nos anos 40 que vai surgir uma série de leis, né, normatizações sobre a escola brasileira, sobre o sistema de ensino brasileiro, né, que até ali, portanto, ele estava sem organização, né, que estava desorganizado. Ele não tinha leis, não tinha normatização, não tinha plano, né, quer dizer, havia uma carência de políticos que olhassem para a nossa escola nacional, inclusive a organização até a universidade, e isso vai acontecer a partir dos anos 40. Tá? Então, essa citação do Pioneiros da Escola Nova diz o seguinte: se depois de 43 anos de regime republicano se der um balanço ao estado atual da educação pública no Brasil, se verificará que, dissociadas sempre as reformas econômicas e educacionais, que era indispensável entrelaçar e encadear, dirigindo-as no mesmo sentido todos os nossos esforços, sem unidade de plano e sem espírito de continuidade. Não lograram ainda criar um sistema de organização escolar à altura das necessidades modernas e das necessidades do país. Tudo fragmentado e desarticulado. Ou seja, o apontamento desses sujeitos, né, fora os outros cerca de 30 intelectuais também assinaram esse documento, apontando que o que faltava mesmo é articulação, lei, normatização para o ensino brasileiro e o estabelecimento de um plano nacional de educação com metas a poder serem seguidas. E aí a gente tem, em 1934, uma Constituição que vai propor, num primeiro momento, na figura do Conselho Nacional de Educação, um Plano Nacional de Educação, né? E por que eu digo isso? Né? É a primeira tentativa, a partir, claro, da atuação desses pioneiros da Escola Nova na década de 30. Né? Então, vai ser proposta esse Plano Nacional de Educação. Lembrem-se que essa Constituição é uma Constituição de um governo que se quer constitucionalista, do Getúlio Vargas, né? Em 30 ele dá
um golpe, né? A gente chama de revolução, mas na verdade isso é um golpe também. E aí ele mantém esse governo não constitucional até 34. Em 34 a gente tem uma proposta de Constituição que já vem com a ideia de um Plano Nacional de Educação. Tá? A proposta foi enviada só para a Câmara para ser votada em 37, e aí em 37 a gente sabe que o que acontece é um novo golpe, né, o golpe do Estado Novo, e o início de uma ditadura que vai até 45. E aí o que acontece na prática é que a proposta de PNE ela vai ser esquecida, deixada de lado, pelo menos até 1946, onde se começa a discutir novamente educação a partir de uma proposta de lei de diretrizes e base da educação. Isso em 46. Tá? A gente vai ter entre 39 e 45 o plano quinquenal, que não tem só a ver com a educação, mas engloba a educação, né? As propostas educacionais elas vão seguir, como eu mostrei para vocês, a ideia de propaganda dentro do DIP, né? Departamento de Imprensa e Propaganda, mas não necessariamente vão ter um planejamento para um desenvolvimento do país com metas e tudo mais. Ela vai ter aquele plano dentro do processo de propaganda do Estado Novo, um Estado com tendências fascistas. E aí, chegamos ao governo Juscelino Kubitschek, né, já na década de 50, embora a gente tenha a ideia do desenvolvimentismo do país, né, desenvolvimento de indústrias, né, desenvolvimento da ciência no país, como uma ideologia que vai ser incorporada, né, muito em medida do que veio antes. A gente viu isso também a partir do texto do Rui Canário, falando sobre a escola, né, que vai virar uma ideologia naquele momento, né, de que quanto mais tempo a gente passasse dentro da escola, melhores seriam as chances da gente se alocar no mercado de trabalho e melhores seriam as chances de conforto, além das promessas, né, de elevação social, de desenvolvimento do país, de obtenção de um estilo de vida burguês, né, de consumo, de desenvolvimento, né? No entanto, a gente sabe que isso vai ficar no campo da promessa, a escola vai até promover isso, como ainda promove, né? Mas o principal da escola é sempre promover caminhos, não promover um conforto físico material, né? Mas proporcionar às pessoas que estudam, né, uma visão de sociedade um pouco mais aberta, né? Um pouco mais propositiva, ativa, pensando no futuro, abrindo caminhos, portanto. Tá? E aí a gente tem dentro desse governo o estabelecimento de um plano de metas. Esse plano de metas ele vai ter como última das suas metas um plano relacionado à educação. E esse plano relacionado à educação vai ser de formação do corpo técnico exclusivamente para atender a indústria. No entanto, todas as metas sociais dentro desse plano de metas do governo de Juscelino Kubitschek vão receber pouco investimento, enquanto os planos voltados para tecnologia e indústria vão receber mais investimento. No final das contas, o que vai acontecer é que o Juscelino Kubitschek ele vai criar uma meta chamada meta síntese, que vai constar num último momento, e essa meta síntese significava a construção e inauguração de Brasília. E significava o seguinte: olha, desde que a gente consiga estabelecer essa meta síntese, né, as outras metas vão estar, segundo a informação do próprio projeto deles, vão estar automaticamente atendidas de alguma forma. Então, a meta síntese era a construção de Brasília, o que efetivamente aconteceu em 1960, em 21 de abril, quando a capital brasileira sai da cidade do Rio de Janeiro e vai para Brasília. Tá? E há, portanto, nesse período, um esquecimento da ideia de um plano nacional de educação, que é um plano de metas. Tá? A gente vai ter, novamente, né, essa discussão, como eu falei para vocês, da Lei de Diretrizes da Base da Educação, que vai atrasar até 1961, nós passamos por isso também, né? E aí a gente tem, a partir de promulgada a Lei de Diretrizes e Base da Educação,
né, a atribuição do Conselho Federal de Educação com a função de criar os planos, ou novamente os planos para o ensino fundamental, médio e superior, que nada mais é do que a ideia de um Plano Nacional de Educação. No entanto, em 64 a gente tem um novo golpe com o estabelecimento de uma ditadura civil-militar, né, e o esvaziamento novamente da Lei de Diretrizes e Bases de Educação e o esquecimento completo de um Plano Nacional de Educação, né, que a gente vai ter aí dentro das discussões das propostas do Ministério da Educação e Cultura de um lado e o Ministério do Planejamento do outro, vai ser um plano geral, né, de desenvolvimento do país, que vai ser chamado de Plano Nacional de Desenvolvimento, e dentro dele alguns tópicos de educação, né? E aí, como está dizendo aí, os planos ligados a setores sociais como a educação passam a ser considerados como efeito do desenvolvimento econômico, isto é, não há um plano em que seja pensada a educação primeiramente, mas um plano onde vai ser pensado o setor econômico e a partir do desenvolvimento do setor econômico vai ser pensado assim o educacional, ou seja, efeito da situação em que a economia estivesse naquele momento. Em 1988, nós temos aí, vai novamente se pensar uma lei de diretrizes e bases de educação, que não vai sair naquele momento, mas vai começar a ser pensada a partir da Constituição de 88, mas eu diria que o ponto principal aí é a subvinculação de receita, isto é, o estabelecimento de que a União, os estados deveriam e o Distrito Federal deveriam investir 18% da sua arrecadação, enquanto os municípios deveriam investir 25%. E aí, com toda essa proposta de pensamento e todo aquele contexto que nós vimos de neoliberalismo, a gente vai ter a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases em 1996. Tá? E a emenda constitucional em 2009, que também, perdão, coloquei errado ali a data, mas que vai propor uma ideia já de duração de um Plano Nacional de Educação de 10 anos. Isto é, um plano de metas que vai durar 10 anos. Esse plano de metas ele vai ser estabelecido ainda dentro do governo Fernando Henrique Cardoso, tá? Embora haja uma proposta que vem, assim como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, vem de uma discussão entre setores sociais brasileiros, representados, obviamente, na Câmara, né? O governo federal ele vai, ao final das discussões do Plano Nacional de Educação, ele vai propor um Plano Nacional de Educação absolutamente diferente, construído pelo governo federal, sem a participação dos setores sociais. E vai, obviamente, através de negociações, a gente sabe como isso funciona, essas negociações dentro do Congresso, e vai conseguir passar a sua proposta de PNE, deixando de lado a proposta que havia sido discutida pela sociedade, por vários setores sociais. E aí eu estou falando do ONG mesmo, estou falando intelectuais das universidades, né? Estou falando de setores dentro da Câmara que dizem respeito aos estudos exclusivamente da educação, né? E ele vai conseguir passar a proposta dele, né? Que é uma proposta que não passa por esses grupos sociais e acaba atendendo interesses que vêm lá da Conferência Mundial de Educação para Todos, em Chongqing, na Tailândia, conforme o nosso colega falou aqui nas últimas aulas. E aí a gente tem um Plano Nacional de Educação com duração de 10 anos, né, 2001 a 2010. No entanto, a maior crítica a esse Plano Nacional de Educação justamente vai ser a falta de uma vinculação de receita, não para manter as escolas, como é aquela vinculação de receita de 1988, que está lá na Constituição Federal, mas uma vinculação de receita ligada a bater as metas que vão ser estabelecidas ali. Eu vou falar para vocês sobre essas metas. Né? Tem essa charge comentando aí na época sobre a falta de recursos estabelecidos exclusivamente para o Plano Nacional de Educação. Bom,
Havia, nesse Plano Nacional de Educação, um absurdo da quantidade de metas, não são 295 propostas para poder desenvolver a educação naquele período. No entanto, a gente vai ver algumas delas, algumas concentradas aqui, e eu tirei de um site que está aqui embaixo, que é o Nova Escola, né, falando sobre esses planos, tá? E esses os pontos principais. E a gente vai ver em síntese o seguinte, que toda a meta que estava ligada a investimento acabou não sendo cumprida ou foi cumprida pela metade. E toda meta que precisava só de uma canetada ou só de a proposição de uma lei, de uma normatização, conseguiu ser cumprida. Isso demonstra aquilo que eu comentei anteriormente, que era a falta de recursos de investimento para o desenvolvimento, para o estabelecimento, para atingir essas metas. Tá? Então, eu vou tentar aproximar, que eu sei que está longe para vocês, para a gente ver rapidinho, uma por uma. Tá? A gente tem uma meta aí que é universalizar o ensino fundamental. E está marcado aí como parcialmente atingida. Vai dizer o seguinte, ó. Em 2008, 2,4% dos brasileiros de 7 a 14 anos ainda estavam fora da escola. 2,8% dos brasileiros ainda de 7 a 14 anos fora da escola. Uma queda de 1,1% em relação aos dados de 2001. Quer dizer, houve um crescimento dessa proposição, né, pequena. Né? Uma queda de 1,1% é coisa pouca. Apesar do avanço do percentual baixo, os números absolutos ainda assustam. São 680 mil crianças sem estudar, 450 delas negras e pardas, a maioria vivendo em regiões do Norte e Nordeste. Garantir a permanência segue sendo um desafio. É preciso oferecer condições de transporte, alimentação e apoio à família, defende um dos propositores dessa meta. Como a gente vê aí também, o problema está relacionado à ideia 450 mil crianças negras e pobres. Tem aquela coisa também que a gente sabe que quando tem algum problema de racionamento ou de economia, como a gente está tendo hoje, quem é atingido principalmente são as crianças pardas, as famílias mais pobres, né, onde estão os pardos e os negros, em sua maioria no Brasil. A meta é implantar o ensino fundamental de 9 anos. Aqui, sim, é possível comemorar. Em 2009, 59% das matrículas já foram feitas no novo sistema de seriação. A expectativa é que em 2010 o índice tenha chegado à casa dos 100%. Os especialistas consideram a mudança um marco, com a garantia do ingresso na escola aos 6 anos, as chances de que as crianças cheguem aos 7 ou 8 anos, sabendo ler e escrever, são maiores do que antes. O grande desafio, mais uma vez, é garantir a qualidade de ensino. E a gente vê que a implantação em si significava aí só uma normatização, uma canetada, e que isso era mais fácil de ser feito. A gente tem outro gráfico aqui com, está ali embaixo o censo, vou subir agora. A gente tem a proposta de incluir crianças, jovens e adultos. Enquanto a previsão para 2010 era de 100% de matrículas no ensino fundamental de 9 anos, o atendimento em EJA ficou distante do esperado. E a gente tem a proposta aqui, né? Lembre-se que o PNE é 2001 a 2010, e a gente tem aqui em 2009 o seguinte resultado para as matrículas de ensino fundamental de 9 anos, ou seja, 59%, a meta era 100%. Um ano para acabar, né? Esse estudo é de 2009, um ano para acabar e a gente estava com 59% de 100%, que deveria ser a meta. No caso do EJA, dá uma olhada. A proposta, obviamente, né, estava aqui em cima e a gente tem um resultado de 10,9 milhões de pessoas atendidas, enquanto a proposta era de 29 milhões. Quer dizer, a gente sequer atingiu aí 50%. Né? A meta para subir até
2010 era essa, uma meta gigante, obviamente não dava para ser cumprida, não foi cumprida, e a gente tinha aí, portanto, a gente não chegou nem a 50% de oferta de EJA entre 2009 e 2007. Tá? Obviamente eu não peguei todas as 250 e poucas metas, mas só algumas delas, vamos ver mais algumas aqui. Meta: assegurar a EJA para 50% da população que não cursou o ensino regular. Como a gente viu no gráfico anterior, né, e vem só falando de porquê e como, com aqueles mesmos números que a gente viu no gráfico, de essa meta não ter sido atingida. Tá? Aqui, ó, meta em erradicar o analfabetismo até 2010. O Programa Brasil Alfabetizado do Governo Federal atendeu quase 10 milhões de metas nessa década. Segundo o PNE, o total deveria ter sido atingido em 2006, mas entre 2001 e 2008, a taxa de analfabetismo caiu apenas 13%. 16 milhões de pessoas para 10%. 16 milhões de pessoas. Caiu para 10%, né? De 13% para 10%, 14,5 milhões. Isso se explica, entre outros fatores, porque o programa atingiu mais analfabetos funcionais, com noções rudimentares de leitura e escrita, do que absolutos. E, de acordo com os dados de 2005, representavam só 27% dos inscritos. Isto é, a gente tem uma queda aí de 3% nesse período. É pouco, obviamente, porque a proposta era a gente ter 100% de crianças alfabetizadas, e a gente está falando num número aí, principalmente até 15 anos, tá? E é que a gente, obviamente, não conseguiu atingir dentro do governo ainda, já do governo Lula, obviamente, começa em 2003. Outra meta era reduzir em 50% a repetência e o abandono da escola. Obviamente, para não apenas a repetência talvez por uma imposição aos professores, o que realmente vai acontecer mais recentemente, nos anos 2000, de impedimento de que as crianças fossem reprovadas. Vocês sabem, né, vocês viram, isso é uma herança que vem da ditadura brasileira, mas é uma proposta que vem sendo implementada em governos democráticos, como foi ainda no governo Dilma, mas nos estados em geral, né? Isso diz respeito aos estados, principalmente na educação básica. Isso dá para ser resolvido com uma imposição, como eu passei, vou contar isso para vocês um pouco mais à frente, né? Como quando eu era professor do estado. Mas o abandono, ele precisa necessariamente de investimento. Eu estou falando, obviamente, vocês sabem muito bem disso, porque estão na universidade, muitos de vocês recebem bolsas e sabem quanto uma bolsa é importante para se manter na universidade. E na escola é algo parecido com isso, uma vez que precisa de recursos para a família ter comida, né, dentro de casa, e a criança poder ir à escola, como, por exemplo, ônibus, né, tempo para poder estudar mesmo. Aí vem a ideia do Bolsa Família, que também eu vou comentar um pouco mais à frente. Tá? Bom, com prazo de execução até 2006, a meta tinha uma dupla ambição: melhorar o fluxo escolar, reduzindo a chamada distorção idade-série, e garantir a aprendizagem, evitando a progressão automática dos alunos que não atingiram as expectativas para cada etapa. No que diz respeito ao abandono, os resultados são bons. Entre 2001 e 2007, os índices no fundamental caíram de 9,6 para 4,8, exatos 50%. Mas a reprovação, por sua vez, aumentou de 11% para 12,1% no mesmo período, mantendo-se num patamar muito elevado em relação aos vizinhos da América Latina e Caribe, que ostentam índices em torno de 4%. A porcentagem de estudantes do ensino fundamental com idade acima da recomendada para a série que cursam caiu 35%, mas segue alta, 25,7%. Um em cada 4 alunos, seguindo dados de 2007. Esses são os últimos. Uma outra meta, que foi parcialmente atendida, era 50% das crianças de até 3 anos e 80% das
das de 4 e 5 anos na escola, né? Atender, portanto, essas crianças, e eu estou falando, obviamente, creche, e dos primeiros anos, primeiro ciclo na escola. A oferta de vagas na educação infantil apresenta duas situações distintas. Enquanto na pré-escola faltam apenas 2,4 pontos percentuais para atingir a meta proposta, na creche somente 17,1% das crianças são atendidas, 33 pontos percentuais abaixo do esperado. Os estudos têm comprovado como esse atendimento é importante. Afinal, a primeira infância é fundamental para o sucesso escolar e a formação do indivíduo. O grande problema é que uma criança na creche custa mais do que o dobro do que o aluno no ensino fundamental, dificultando a abertura de vagas, disse um dos propositores das metas Cirranos. Obviamente, como eu falei para vocês, o que está dizendo aí? Custa mais do que o dobro, precisa de um investimento. A crítica é que não havia um recurso exclusivo, né? E também não houve, obviamente, um investimento público do governo Lula nesse momento para poder atingir essa meta. Então, por um lado, realmente não havia recurso vinculado, e por outro também não houve um trabalho no sentido de atingir a meta, estando lá o Plano Nacional de Educação. A outra meta que era aprimorar os sistemas de informação e avaliação. Com exceção da educação infantil, todos os outros níveis de ensino são avaliados pelo MEC. Né? Há também aferições em diversos estados e municípios. Destaque para o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, que fornece um retrato da educação no Brasil. Esse, claro, foi atendido. Como eu falei para vocês, tudo que precisava de investimento alto teve dificuldade para ser atendido ou não foi atendido, e aí a gente precisava, nesse caso aí, da introdução de sistemas de avaliação. Eu vou falar sobre ele um pouco mais à frente também. Tá? Bom, o acesso à educação infantil difere de acordo com o nível de atendimento. O desafio maior é a ampliação de vagas para crianças de até 3 anos. E aí a gente tem aqui, como a gente falou no ponto anterior, né, a coisa do crescimento do atendimento da pré-escola. A meta, como estava escrito ali, era de 80% até 2010, né? Enquanto a gente tem um atendimento ali para creche, né, de 50% até 2010. E aí embaixo a gente tem o que conseguiu ser atingido. A pré-escola, vocês veem, chegou perto, né, chegou a 77,6%, até chegou perto de 80%, só que a creche, como falou no tópico anteriormente, né, não conseguiu bater sequer 18%. O PNE falava em cumprir a meta já em 2001, mas a concretização veio bem depois. O piso se tornou uma realidade apenas em 2009. O piso salário para os professores, tá? Essa era outra meta. O valor, que nesse ano chega a R$ 1.024, né, em 2009, para 40 horas trabalhadas ainda é baixo, mas sinaliza um primeiro passo para aumentar a atratividade da carreira. A mesma lei que criou o piso estipulou que os planos de carreira deveriam ser criados até o fim de 2009. A maioria dos estados já cumpriu a etapa, mas a implementação efetiva ainda depende da aprovação nas assembleias legislativas e câmaras municipais. Vocês sabem, né, há pesquisa sobre isso, falando que o professor, entre os profissionais de ensino superior, isso é, os profissionais que têm diploma de ensino superior, os professores são aqueles que têm os salários médios mais baixos do país. Né? E a ideia aqui era elevar pelo menos até 80%, né, o salário do professor com relação à média dos outros profissionais de ensino superior. Isto é, a gente tem uma média dos profissionais de ensino superior e a gente tem a média embaixo dos professores, né, de salário. A ideia é chegar a 80% do que os outros profissionais do ensino superior ganhavam.
Não chegou, obviamente, mas houve um avanço no sentido de estabelecer um valor mínimo. Isso não atinge necessariamente os professores, vamos dizer assim, especializados no ensino médio e fundamental, isto é, aqueles com formação, tipo o cara que é formado em biologia, o cara que é formado em geografia, o cara que é formado em história, filosofia, não atinge necessariamente essas pessoas, mas vai atingir, e muito bem, aquele profissional formado em pedagogia ou formado com um ensino médio de formação de professores, que é o antigo normal, que vai dar aula no interior do Brasil. Né? Esse vai ser atingido muito por essa meta. Né? Porque no interior do Brasil, com a formação em pedagogia, com uma formação de magistério de nível médio, dando aula no interior, o salário era muito abaixo do mínimo. E agora, com a imposição desse piso, né, essa pessoa vai ser atingida e vai melhorar a condição dela no interior. O plano em 2014, né, vai demorar, portanto, 4 anos até que um novo Plano Nacional de Educação vá ser estabelecido, isso já dentro do governo Dilma, né, e a gente vai ter uma diminuição das proposições, né, em 20 metas. Né, todas as propostas vão estar dentro dessas 20 metas, que a gente consegue olhar melhor a partir desses pontos aí, desses 20 pontos. Isto é, não que as proposições de 290 e poucas metas que havia no Plano Nacional de Educação de 2001 a 2010, eles vão ser esquecidos. A ideia não é essa, mas a ideia era conjugar essas propostas todas dentro dessas 20 metas para que pudessem ser melhor monitoradas. E aí, a gente tem entre 2014, o Brasil começa, a gente tem um final de mandato aí da Dilma, né? A gente tem eleições que vão acontecer. Em 2016, a gente tem um golpe, que a gente chama de golpe parlamentar, e aí essa meta ela vai, em tese, até 2024. No entanto, a gente já pode dar uma avaliada de como é que estão essas metas, porque a gente já está chegando ao final do que seria o estabelecimento dessas metas. E, obviamente, dá para adiantar a vocês que a maior parte não foi atingida também. Tem esse site aqui, que é o Observatório do PNE. Mas vocês continuam, eu vou tentar colocar para vocês aqui. Um minutinho. Vocês estão vendo já a página? Acompanhem as 20 metas do PNE, por favor, alguém se manifeste. Sim. O que foi, professor? Eu não entendi a pergunta. Vocês estão vendo a página já acompanhe as 20 metas? Tá, obrigado. Obrigado. É só para saber se vocês estão vendo, porque, como vocês sabem, eu não consigo enxergar vocês. E aí vocês conseguem, como a gente está dentro desse período ainda dessas 20 metas, vocês conseguem ver as metas. Tá? Não é preciso dizer que essas metas elas foram abandonadas a partir de 2016 e seguem abandonadas dentro do governo Temer e do atual governo. Mas vamos ver não uma por uma, mas vamos ver algumas aqui, como a educação infantil. E a gente tem objetivos da meta 1. Né? Objetivo: matricular todas as crianças de 4 a 5 anos na pré-escola até 2016. Né? Como resultado parcial, a gente tem 94,1% das crianças matriculadas. Não atingiu a meta, né? Mas obviamente chegou perto. Né? Objetivo 2 dentro da meta. Né? Eu volto a falar com vocês. Aquelas 290 e poucas proposições não foram abandonadas, elas foram
coadunadas em 20 metros. O objetivo 2 da meta era o atendimento de 50% dos menores de 3 e 11 anos, 3 anos e 11 meses na creche até 2024. E aí chegou a 37%, isso em 2019. E assim, é difícil prever se houve crescimento em 2020 e 2021. Não, é difícil prever, porque de um lado a gente tem até investimento com relação nesse sentido, mas do outro a gente tem a questão da pandemia, né? Então é difícil prever como está agora. O último número que a gente tem é de 2019 e o número ficou em 37%. Educação fundamental. Objetivo 1 da meta: matricular todas as crianças e jovens de 6 a 14 anos na escola. Resultado parcial, 98%. Também chegou perto de bater a meta. Em 2020, isso. Tá? Esse é o número de 2020. A gente tem problemas de evasão, obviamente, nem precisa dizer, que principalmente 2020 e 2021, né? A gente vai precisar de novos números aí a partir do ano que vem, e a gente vai ter um censo que vai trazer essas informações para a gente. O censo, como vocês sabem, atrasou, o governo deixou de fazer esse ano, né, que passou e vai fazer ano passado, né, e vai fazer esse ano, por imposição do STF. Objetivo 2 da meta: garantir até 2024 que 95% dos alunos concluam o ensino fundamental até 16 anos. Também chegou perto, né? Chegou a 82%, mas não bateu a meta que era atingir 100%. Mas também pode ser argumentado que a gente não chegou até 2024, mas eu volto a dizer que a gente está enfrentando um contexto de pandemia e o abandono da escola, assim como acontece na universidade, é alto. As pessoas precisam trabalhar, a gente vê isso, né? Hoje mesmo teve um colega nosso que me mandou mensagem para trabalhar, arrumou, ter que sair. Isso, infelizmente, a gente precisa e vem antes, inclusive a gente precisa sobreviver e vem antes, né? A gente precisa de recursos, tem jeito. E o ensino médio. Falei um percentual parecido. Outra coisa que a gente deveria ver, que eu acho interessante, escolaridade média. Vamos ver se tem bons números. E aí você vê que tem 4 objetivos, né? Como eu falei para vocês, eles foram coadunados aí dentro desses 20. Né? A gente tem, olha, a meta 1, aumentar até 2024 para, no mínimo, 12 anos de escolaridade média da população entre 18 e 29 anos, residente no campo. Né? E aí, em 2020, nós tivemos um número de 10,2 para a escolaridade média para essa população. Isto é, não está tão longe, né? Mas também não atingiu a meta. Objetivo 2 da meta: aumentar até 2024 para, no mínimo, 12 anos a escolaridade média da população de 18 a 29 anos residente na região com maior escolaridade no país, isto que é o Nordeste. De menor escolaridade no país, que é o Nordeste. Eu achei que fosse o Norte, mas é o Nordeste. Resultado parcial. Em 2020, a gente estava com 11,1, também melhorou bastante, não atingiu a meta, mas melhorou bastante. Meta 3, aumentar até 2024 para, no mínimo, 12 anos de escolaridade média da população entre 18 e 29 anos para os 25% mais pobres do Brasil. Esse foi que teve também uma melhora, mas também não atingiu a meta, 10,8. Né? Tinha que chegar a 12. E o objetivo 4, que é igualar a escolaridade média entre os negros e não negros. Né? Resultado parcial foi para 11,4. Né? E aí a gente também não atingiu. Até então não sendo atingida essa meta, né? Mas a gente também pode argumentar que tem aí mais 3 anos para chegar lá. Alfabetização de jovens e adultos.
Vamos dar uma olhada nesse. Objetivo 1 da meta, até 2015, garantir 93,5% dos brasileiros com mais de 15 anos estejam alfabetizados. Esse objetivo cresce com o passar dos anos, devendo atingir, portanto, a totalidade dessa população em 2024. Então, para 2015 era 93%. Né? Chegou em 2020 com 94,2%. Quer dizer, estava atrasado, além de não atingir a meta em 2015, estava atrasado em 2020. Objetivo 2 da meta, reduzir para 13,5% a porcentagem de pessoas com mais de 15 anos que sejam analfabetos funcionais. 29% dos brasileiros maiores de 15 anos eram considerados analfabetos funcionais em 2018, quer dizer, também não foi atingido. Esse aqui eu acho interessante para vocês saberem, né? Titulação de professores de educação superior. Meta 13, né? Objetivo 1 da meta. Até 2024, garantir que, no mínimo, 75% dos professores da educação superior tenham mestrado e doutorado. Então, vocês pensem, como assim? Não tem? Não tem. Não tem. A maior parte dos professores de ensino superior tem só a graduação no nosso país ou pós-graduação lato sensu, que é aquela que dá o título de especialista, tá? O resultado parcial, 83% dos professores da educação superior possuíam mestrado e doutorado em 2019. Quer dizer, foi atingido, obviamente, né, como vocês veem. Isso é uma política, inclusive, que ficou marcada no final do governo Lula, início do governo Dilma. Foi mais ou menos nessa época aí que eu comecei o mestrado. Comecei em 2013, então eu peguei os investimentos que esses dois governos fizeram em pós-graduações no Brasil. Pós-graduações, obviamente, tudo vem depois da graduação. Existe a lato sensu, que dá o título de especialista, e existe o stricto sensu, muito mais voltado para a pesquisa, né, que dá o título de mestre e de doutor. Tá? Objetivo da segunda meta, até 2024, assegurar que, no mínimo, 35% dos professores de educação superior possuam doutorado. Né? Também foi atingido, 45,6% dos professores de educação superior possuíam doutorado em 2019. Volto a dizer, né? Onde estão, então, os professores com doutorado em sua maioria? Obviamente estão nas universidades públicas. Né? E por que estão nas universidades públicas? A Lei de Diretriz e Base da Educação estabelece que você precisa ter um percentual, e aí eu vou me desculpar com vocês vão ter que pesquisar isso, que eu esqueci o percentual, mas sei que o percentual é abaixo de 1/3, de professores com doutorado. Né? Então, cada universidade, cada curso superior precisa ter entre os seus professores um tanto de professores com doutorado. As universidades públicas, quando fazem concurso público, obviamente põem lá no seu edital que quem tem doutorado ganha mais pontos, e aí sai na frente no processo seletivo. Na universidade privada acontece exatamente o contrário. Quando eu terminei no doutorado no finalzinho de dezembro de 2017, em 2018 eu comecei a estudar, obviamente, para fazer concurso. E também estava procurando universidades privadas que eu pudesse dar aula e ganhar mais experiência naquele momento. Eu lembro que eu fui dar uma palestra na Estácio, eu estou falando de Estácio porque a gente tem Estácio aqui em Manaus, eu sei. Eu fui dar uma palestra na Estácio, e no final da palestra, a professora organizadora do evento me convidou para fazer uma seleção para trabalhar na Estácio. Aí eu fui beleza, né? Terminei o doutorado, fui fazer a seleção. Só que ela virou para mim e falou assim, olha, quando você for fazer a sua seleção, tira o seu doutorado do seu currículo. Né? E, obviamente, a mensagem era a seguinte, eles não precisavam de mais doutores, eles queriam mestres ou mestrandos, mestrando é aquele que está no processo, para poderem pagar menos para esse mestrando ou esse mestre.
né? O salário, obviamente, mestre é bem menor do que o salário que é doutor. E aí eu fui me inscrever, eu falei, não vou tirar não, vou deixar rolar e vou me inscrever assim mesmo. E aí me inscrevi. Aí quando eu fui ver na seleção, o cara que passou era um mestrando, né? O currículo dele, obviamente, não tinha muita coisa, ele ainda estava começando em pesquisa e tudo mais, mas aprovaram o cara, né? E, obviamente, era aquilo, depois a coordenadora me falou, não tem jeito, né? Eles vão pagar muito menos para esse cara, então eles priorizam o cara que eles podem pagar menos, e assim funciona na universidade privada, né? Plano de carreira, valorização do professor, plano de carreira docente. Alguém tem algum que queira ver aqui especificamente? Formação continuada, gestão democrática, plano de carreira docente, então, vocês não se manifestaram. Só tem aqui a instituição de um plano de carreira, isso foi estabelecido, obviamente a gente viu isso, né? Valorização do professor, também não, acho que não tem números sobre isso, né? Tem aquele número que eu falei para vocês. Até 2020, igualar o salário médio dos professores à renda de outros profissionais com a mesma escolaridade. Em 2020, os professores ganhavam 78% do salário médio de outros profissionais com escolaridade, com a mesma escolaridade. Não sei se vocês perceberam, então a questão é que está dizendo que o professor, além de ser o profissional com ensino superior com menor salário, está dizendo aí que na prática a gente ganha 78% em média do que ganham os outros profissionais de ensino, o que tem também o diploma de ensino superior. Vou voltar aqui. Tá, então a gente tem essas 20 metas que vocês podem consultar por esse endereço, né? O Observatório do PNE, é fácil encontrar no Google, tá? E para a gente acompanhar com dados relativamente atualizados, tá? De 2020, alguns dados, outros de 2019. Bom, e aí a gente volta para falar um pouquinho do início do governo Lula, e em que dois dos autores que estão para a gente hoje como textos de aprofundamento, né, dizem, né, e um terceiro também, que é o Libânio, eu também coloquei lá como aprofundamento, dizem com unanimidade que o primeiro governo Lula foi um governo de continuidade no que diz respeito aos avanços da educação, continuidade com relação ao governo Fernando Henrique Cardoso. Quando eu falo isso, não falo com nenhum elogio, não, pelo contrário. Tudo que o governo Fernando Henrique Cardoso deveria ter feito, o governo Lula deveria ter feito, pelo menos no primeiro mandato dele, não fez. Tá? A professora Dalila Oliveira é professora titular da Universidade Federal de Minas Gerais, e o professor Roberto Lerrer é professor titular da UFRJ. Tá? E aí eu tirei 2 trechos desses textos que estão lá como um aprofundamento. A Dalila vai dizer o seguinte, olha, o plano plurianual, né, deveria operacionalizar o Plano Nacional de Educação, um plano de maior extensão temporal, como vocês sabem, 10 anos, né, no orçamento anual e na execução orçamentária. É claro que a gente está falando aí do primeiro governo Lula, então a gente está falando daquele primeiro PNE de 2001 a 2010. Tá? A meta de 7% do PIB, né, investido em educação foi vetada por Fernando Henrique Cardoso, veto reiterado pelo governo Lula. Assim, o PPA não prevê novos aportes de recursos e, por consequência, o orçamento está impedido de alocar verbas não previstas no plano plurianual. Esse é uma charge dele nesse período, isso a gente encontra no texto do Lerrer, do Lula e fechando dentro de um garrafa d'água com um cara lendo ali alguma coisa sobre o plano, sobre o Banco Mundial.
né? Mas a ideia era calar a boca das pessoas ali, ou pelo menos dos grupos das universidades, dentro de um projeto que a gente vai ver daqui a pouco, que é o Reúne, tá? Mas a gente vai abordar ele já já. O Roberto Lerra vai dizer o seguinte, ele vai dizer a mesma coisa, não? Ah, não. Ih, caramba, eu copiei o trecho errado, vocês me desculpem. Eu copiei o trecho errado. Bom, mas o Roberto Lerrer, tanto quanto a Dalila, ela vai propor, vai apontar também que o governo Lula vai errar do mesmo jeito que errou o governo Fernando Henrique Cardoso, no sentido de não forçar, não aumentar o investimento, né, do PIB na educação. Os dois, como eu falei, as duas autores vão, como eu falei, apontar para esse governo, no primeiro mandato, pelo menos, com um governo de falta de investimento em educação, pelo menos diante do que se esperava ele a partir de 2003. Bom, a gente tem outros pontos que valem ser ressaltados dentro desse governo, e eu juntei os dois, tá? Lula e Dilma, né? O governo do Partido dos Trabalhadores, que vai aí de 2003 a 2016, né, e um conjunto de aplicações. O Enem, embora ele tenha tenha iniciado os seus trabalhos em 1998, ainda lá no governo Fernando Henrique Cardoso, ele não era o Enem que vocês conhecem hoje. O Enem era uma prova que os jovens faziam ao final do ensino médio para aferir a qualidade do ensino, da formação em determinadas regiões, em determinadas escolas. A principal crítica que havia naquele momento e que continuou mesmo depois das transformações que aconteceram no Enem, é que o Enem ele acabava servindo naquele primeiro momento principalmente para um ranqueamento de escolas, né? E aquele ranqueamento de escolas era a ideia de você colocar mesmo num ranking, a escola com maior nota, e menor nota, segunda nota, e aí iriam abaixando. E isso acabou fazendo com que muitos pais se formassem verdadeiros grupos, né, no sentido de promover essas escolas que estavam dentro desse ranking com melhores notas. E aí veio todo tipo de movimento relacionado a isso, como, por exemplo, o aumento dos valores das taxações mensais, né, das mensalidades das escolas que atingiram os melhores rankings, melhores posições no ranking, aumento de propaganda dessas escolas, obviamente, né? As escolas elas deixaram de formar no sentido de cooperação, de fazer uma cooperação, né? Deixaram de ser uma escola para receber os alunos, né? Para ser uma escola de incentivar a competitividade, justamente para ter uma melhor colocação nesse ranking, né? A escola deixou de acolher o aluno para incentivar a competição entre eles. Essa era a crítica geral do Enem naquele primeiro momento. Essa crítica se manteve posteriormente, mas foi dentro do governo Lula que esse Enem deixou de ser simplesmente um ranqueamento, né, uma avaliação da qualidade do ensino médio no país, para se tornar também um ponto de uma prova que servisse de vestibular. Né? O vestibular, vocês não pegaram isso, obviamente. Eu acho que eu peguei o último vestibular quando eu fiz prova para filosofia na UFRJ. E o vestibular da UFRJ era uma prova discursiva, não havia ainda provas objetivas, de marcar X e tal. As provas eram discursivas mesmo, você tinha que descrever as respostas, o modelo que vocês fazem hoje, os trabalhinhos de vocês, né? Precisa, uma por uma, escrever as respostas. Então, no ano seguinte, se eu não me engano, foi implementado essa mudança no Enem, e o Enem começou a ter esse retrato de prova objetiva. O que, por um lado, é bom, porque quando você tem uma prova objetiva, você elimina as subjetividades daquele que está corrigindo, né? E aí o objetivo é aquilo. Você tem 5 respostas, a certa é essa. Não marcou essa, é 0. Marcou, ganha o ponto final. Tanto que quem corrige as provas, vocês sabem, são máquinas, né? As máquinas vêm, bota o cartão ali, a máquina já sai ali do outro lado, o cartão já sai com a tua nota.
Então, assim, elimina qualquer subjetividade. Por outro, a parte ruim é justamente porque elimina a subjetividade. E aí muitas vezes os alunos eles têm um raciocínio sobre aquela questão que é boa, né? Mas como ele marcou só o pontinho errado ali, né? Como a finalização daquele raciocínio foi errada, não se aproveita nada do raciocínio do aluno. Enfim, são problemas aí de uma avaliação em massa que acontece no país inteiro, né? Vocês têm acompanhado os jovens, são 2 finais de semana de loucura, né? Os jovens são envolvidos, e aí a gente, para essa avaliação em massa, precisa de uma correção em massa também, acaba acontecendo de forma objetiva. Vocês imaginem não, até tem, né? Parte da prova é a redação, e a correção da redação é aquilo que demora mais, obviamente, né? Porque precisa do professor sentar, ler a redação, ainda não é uma máquina que realiza essa correção. Bom, tem a criação do SAEB, né? Como eu falei para vocês, todo aquele processo de criação de sistemas de avaliação que vem lá de ontem, vem lá das propostas, né, do Todos pela Educação. A gente tem uma criação que vai acontecer, algumas ainda dentro do governo Fernando Henrique Cardoso, e vão ser desenvolvidas, outras já vão ser criadas dentro do governo Lula. Né? O SAEB, que é o Sistema de Avaliação de Educação Básica, né, subdividido em Avaliação Nacional de Educação Básica, o ANEB, e a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar, tudo a partir de 2005. E a criação, isso vai acontecer em 1996, do Exame Nacional de Cursos, ou PROVão. Tá? A partir de 2004, vai haver uma mudança nesse PROVão, tá? Vai se tornar aí o Sistema Nacional de Avaliação de Educação Superior, né? Essa prova eu já cheguei a fazer em 2006, quando eu me formei em História, e em 2009 também, quando me formei em Filosofia. Tá? Então, assim, essas transformações vão acontecer já dentro do governo Lula, mas todo esse sistema de avaliação vai continuar acontecendo. Bom, o que a gente pode dizer desse sistema de avaliação? Tá? Deixa eu voltar aqui. É um sistema que vale a pena? Num primeiro momento, havia muitas críticas com relação ao ranqueamento e tal. No entanto, hoje a gente entende que esse sistema de avaliação propicia aos governantes municipais, estaduais, também governante federal, a fazer investimentos em determinadas áreas, em determinadas regiões, de acordo com os resultados dessas provas nacionais. Tá? Então, assim, se no primeiro momento havia uma crítica com relação ao funcionamento e ao ranqueamento de escolas, né, ao que realmente servia esses provões, no segundo momento a gente entende que isso tem funcionado no sentido de mostrar para os governantes aonde eles devem investir. Para essas avaliações serem implementadas, o que aconteceu na prática foi um incentivo aos professores para que eles, por sua vez, incentivassem os alunos a participar dessas avaliações. E incentivo, estou falando de pagamento, muitas vezes, de dinheiro mesmo, de algum prêmio que aí incidia no salário dos professores, para eles prepararem os alunos para as provas que aconteciam em âmbito municipais e âmbitos estaduais. Né? Havia em âmbito municipal, estadual, eu peguei isso, o tal do SAEB, né, que era chamado de SAERJ. Né? O SAERJ, lá, quando eu era professor do estado do Rio de Janeiro, ele era aplicado aos alunos do ensino médio, né, e aí o governo, no primeiro momento, ele incentivava os professores a cumprirem aquele currículo para preparar o aluno para fazer o SAERJ. Né? Então, havia um incentivo, inclusive financeiro, né, em determinado momento, um incentivo a aplicar a prova, e para que esse SAERJ fosse implementado. O SAERJ acabou e eu estimo que aqui no Amazonas também não tenha mais. Se alguém tiver alguma informação diferente, sinceramente eu não sei, me avisa, porque eu não sei como é que está funcionando isso aqui agora. Se ainda tem uma prova estadual, uma prova municipal que os alunos precisam fazer para poder avaliar a qualidade da educação básica. Tem sim, professor.
Ainda existe? Sim, Quem que eu tá fiz falando? eu e Ana. Oi, Ana, fala. Eu fiz no meu terceiro ano. Na verdade, nunca tinha ouvido falar dessa prova. Aí foi quando eu fiz no meu terceiro ano. E até que eu me dei bem. Eu pensei que eu ia me dar mal nessa prova, né? Porque é só assim, pra ver, né, como é que tá a Isso. E os nossa... alunos, né, quando você fez, os alunos faziam a prova sério ou eles só chegavam lá, marcavam qualquer coisa e iam embora? Nessa prova, os professores falaram pra gente levar a sério, então a gente levou. Por isso que a minha sala, e eu acho que foi do 5º ano, a gente levou até prêmio. Então, a gente meio que levou a sério. Mas, tipo, só essa prova mesmo, porque o resto não levava a sério, não. Afinal, era a nota da escola, né? Era É, na escola. é uma Pra ver como nota é que tava o rendimento. Isso, e a ranquear também a escola, né? A escola não queria ir mal. Também a escola que eu trabalhava dava ponto para os alunos, né? Para eles fazerem a prova, porque não adiantava nada, era ponto para fazer a prova, então ele ia lá, assinava o nome, marcava qualquer coisa e ia embora. Porque a correção da prova não passava pela gente, não no primeiro momento, não passava pela gente. Quer dizer, assim, tem essa crítica com relação ao ranqueamento, sim, mas também tem, por outro lado, a ideia da avaliação da escola mesmo, como é que aquilo está sendo desenvolvido, né? Então, obrigado, Iana, valeu. A gente Nada, tem professor. a gente tem a criação da Bolsa Escola, que vai acontecer em 2001, dentro do governo Fernando Henrique Cardoso. Tá? Atentem para isso, né? Isso é uma briga, né? O PT diz que criou o Bolsa Família, que antes era o Bolsa Escola. Tá? A briga acontece pelo seguinte motivo. O cara que criou essa Bolsa Escola era o ministro da Educação, que era um sujeito chamado Cristóvão Buarque. É isso mesmo, Cristóvão. Caraca, agora fiquei na dúvida. E esse sujeito era filiado ao PT, mas ele estava no governo Fernando Henrique Cardoso. E aí o PT diz que, obviamente, foi o PT que criou, mas se a gente fala que toda desgraça que acontece dentro de um governo diz respeito ao governo, então todo benefício que acontece dentro do governo também diz respeito ao governo. Então, quem criou o Bolsa Escola nesse momento foi o Fernando Henrique Cardoso. Né? A gente tem com a proposta de frequência na escola, participação, claro, da pessoa que recebe o benefício dentro de um cadastro único, que é um cadastro social, né? E aí é uma renda per capita, né? Renda por cabeça dentro da casa de R$ 90, naquele momento, lá em 2001, tá? Obviamente, hoje o número é outro, tá? E a gente tem, a partir do governo Lula, em 2004, uma ampliação desse Bolsa Família. Tá? Ampliação com valores, com a quantidade de pessoas assistidas, tá? Mas que, em tese, atende a mesma proposta, a mesma necessidade que a criança esteja frequentando a escola, seja participante também do cadastro único, tem uma renda per capita baixa, né? E eu não tenho valor, mas tem uma renda per capita baixa, né? Esse valor vai sempre variando de acordo com a inflação, crescimento de economia e por aí vai, tá? Mas a ideia é que naquele momento a coisa se expandisse, porque havia, obviamente, muita gente passando fome, muita gente com necessidade. No primeiro momento recebeu muitas críticas, né? Ainda em 2004, por conta da falta de controle das pessoas que estavam recebendo essas bolsas, né? E a partir de 2005 houve um maior controle, inclusive com convênio com o Banco Mundial, tá? A ideia do Bolsa Família, em síntese, é manter os pais em casa enquanto os filhos estudam. Aí talvez muita gente pense assim, pô, tem críticas, né, e tem coisas a favor. Né? Eu acho que no final dos contas, o Bolsa Família, tanto quanto o Bolsa Escola, né, estou pegando aí Bolsa Família, ele tem um viés muito a favor. E basta a gente pensar uma família com 3 crianças em que a mãe precisa sair para trabalhar e aí no final do dia, a gente já falou essa história, ela não tem disposição para estudar, ficar com os filhos, ou tomar os exercícios dos filhos, estudar com os filhos. Né? Então, em tese, essa criança ela iria para a escola, estudaria ao voltar a sua mãe em casa, né, ela poderia ficar com a criança e estudar junto com a criança. Isso tem a ver com rendimento escolar? Tem muito a ver. Tem estudos
atuais que apontam que 70% do que se diz sucesso escolar vem da participação dos pais nos estudos das crianças. Então, se você tem pais que conseguem participar dos estudos das crianças, você tem uma chance maior dessa criança ter um sucesso na escola, né? E a ideia, portanto, era justamente você, claro, distribuir renda, acaba diminuir a concentração de renda no nosso país e, por outro lado, né, incentivar a criança na escola, né? A criança, obviamente, não precisaria sair da escola para trabalhar. A gente tem, naquele momento, realmente uma diminuição da quantidade de crianças na rua pedindo dinheiro, né? Coisa que não aconteceu a partir de 2016. A gente tem um crescimento, de novo, dessas crianças nas ruas, principalmente sinais pedindo dinheiro e tal. A situação de Manaus é um pouco diferente, tá? Porque a gente recebeu muito imigrante da Venezuela. Eu estou falando do que eu vi anteriormente lá no Sudeste. Tá? Então, a gente tem um aumento a partir de 2016, mais gritante dentro do governo Temer, de crianças nas ruas pedindo dinheiro e uma diminuição aí do pagamento do Bolsa Família. E a gente tem essa citação do artigo que vocês vão ver hoje, leitura de vocês, de 2 professores da Federal do Mato Grosso do Sul, dizendo o seguinte: os resultados do Bolsa Família, do programa Bolsa Família, excedem a questão da transferência de renda e do enfrentamento à pobreza extrema. Na medida em que o benefício incide no comportamento das famílias atendidas, induzindo por meio das condicionalidades exigidas, a adoção de procedimentos que auxiliam na saúde e no desenvolvimento educacional das crianças, caracterizando-se como um programa de transferência condicionado de renda, seus benefícios devem atender a 2 condicionalidades integradas. São elas: a realização dos exames pré-natais, acompanhamento nutricional e vacinação das crianças, acompanhamento da frequência escolar dos beneficiários. Eu acho que vale muito a pena vocês se darem ao trabalho de ver um filme chamado A Que Horas Ela Chega. Eu acho que é esse o título. Se eu estiver falando errado, alguém me corrige. Tá? Que mostra justamente a realidade de uma empregada doméstica que trabalha no... Que horas ela volta, professor? Que horas ela volta? Foi o Ismael que falou. Obrigado, Ismael. Obrigado, não tenho corrigido. Que horas ela volta? Errei por pouco, né? Mas foi mal. Que horas ela volta? E aí vale a pena vocês verem esse filme, justamente mostra a realidade de uma empregada doméstica que precisa trabalhar e dormir no trabalho lá no... Eu não sei se ela dorme no trabalho ou precisa voltar todo dia, fazer aquela migração pendular e tal, mas o fato é que ela trabalha numa casa em que o adolescente de classe média vai prestar vestibular e, obviamente, ele tem todas as vantagens que a filha dela, que vai prestar vestibular, também não tem. E aí dá aí uma ideia desse contexto. De que a mãe precisa trabalhar, né, e acaba atendendo o filho da patroa e não atendendo a sua própria filha, que também está indo prestar vestibular. E a gente tem também, dentro desse governo do Partido dos Trabalhadores, o estabelecimento do Fundo Financeiro Estudantil, né, o FIES, que aí também vai ser estabelecido lá no governo Fernando Henrique Cardoso e vai ser super ampliado aí dentro do governo Lula e Dilma. E a gente tem a lei aí e a medida provisória. No entanto, vale a gente ressaltar que isso acabou virando um problema, né, uma vez que os juros são baixíssimos do financiamento das pessoas que procuram lá bolsas de 25% ou 50% para estudar em universidades privadas e depois de se formar, obviamente, dependendo do estado da economia, né, da estrutura e da conjectura que o país esteja, ele consegue ou não um emprego. Não conseguindo, ele fica com aquela dívida e sem um diploma. Quem é que vai financiar isso? São os bancos do Brasil e a Caixa Econômica. Tá? Obviamente vão ficar com as dívidas, enquanto elas pagam as universidades privadas. Então, o que a gente tem também é uma transferência de valores, são públicos para o privado no primeiro momento. Né? Uma das críticas que a gente vem tratando, vem desde a ditadura, desde antes da ditadura,
que é a transferência de valores para o setor privado, valores públicos para o setor privado, né? E aí, nesse caso, também com relação ao endividamento dessas pessoas. Isso é um problema que está estourando ainda nos dias de hoje, né? Porque muita gente simplesmente não consegue pagar, porque não consegue trabalhar na área, né? Não consegue emprego. Nós temos o estabelecimento do REUNE, que é o Programa de Apoio dos Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Públicas, em 2003. Vai haver expansão das universidades públicas, criação de universidades? Sim, vai haver, e vai haver muito. No entanto, a criação dessas universidades vem nesse contrato numa relação em que as universidades precisam atender alguns critérios do governo federal para ter acesso a esses recursos para a expansão das universidades e reestruturação das universidades. Eu não sei, sinceramente, aqui o caso da UFAM. Eu vi na UFRJ serem construídos campos inteiros, com prédios, com esses valores, desde que, claro, a universidade se submetesse a alguns pontos colocados pelo governo federal, né? E aí atingia diretamente o investimento voltado para a tecnologia, né? E também para a formação de professores, que é uma carência do nosso país ainda nos dias de hoje. Mas a ideia era o governo federal estabelecer alguns pontos de interesse do desenvolvimento do Estado brasileiro e impor isso às universidades, né? Em contrapartida, oferecia valores além do que era passado anualmente dentro desse programa que é o REUNE, né? A gente tem a criação do ProUni, né? Esse ProUni, que é de 2005, também vai fazer, e essa é novamente aquela mesma crítica de repasse de recursos financeiros públicos para o setor privado. O que vai fazer é facilitar que o aluno ele procure uma universidade pública, privada, perdão, e ocupe uma vaga nessa universidade privada sendo financiada com dinheiro público, né? E aí, quem é que se beneficia disso? Obviamente, os alunos estão estudando, né? Mas principalmente as universidades privadas que vão ter diminuição de impostos, né? Ou isenção de impostos mesmo, ou até repasse de valores para essas universidades. Então, assim, se por um lado, sim, tem o crescimento das universidades públicas, né, com esse programa, por outro, a gente tem repasse de recursos financeiros para as universidades privadas. E aí vale ver essa figura que tem aqui no texto que vocês vão ler, falando sobre o crescimento das instituições de ensino superior, né? E a gente vê aqui uma diferença gritante entre as públicas, que está aqui alinhado de vermelho, que tem um crescimento, vamos pegar dentro do governo Lula aqui, 2007 até 2013, né? A gente tem, já é Dilma, né? Mas a gente pega dentro do governo do PT, 2003 até o último dado que a gente tem aqui em 2013. A gente tem um crescimento de 100 universidades. Beleza, 100 universidades é muito bom, tal, cresceu, mas olha o crescimento da universidade privada de Azul, né? E aí esse crescimento vai se dar principalmente graças a esses incentivos, e o ProUni é um ponto que vai propiciar o crescimento dessas universidades, tá? Ao longo do governo Lula, se por um lado se posicionou certo nível de investimento nas universidades federais, promovendo a expansão de vagas, a criação de novas instituições e a abertura de novos campi no âmbito do programa REUNE, por outro lado, deu-se continuidade ao estímulo à iniciativa privada que acelerou o processo de expansão de vagas e de instituições recebendo um alento adicional do programa Universidade para Todos, o ProUni, um programa destinado à compra de vagas em instituições superiores privadas, o que veio a calhar diante de um problema de vagas ociosas enfrentado por várias dessas instituições. Então, a crítica, num primeiro momento, vindo de setores intelectuais de educação, era que as vagas ociosas nessas instituições estavam sendo compradas pelo governo
enquanto poderiam ser incentivadas vagas no setor privado, no setor público. Aqui na UFAM tem uma parada muito legal que eu notei, que é o edital de Extra Macro, né? Não sei se vocês já conhecem, se tem algum de vocês que entrou pelo Extra Macro, mas eu achei aquilo genial, porque eles pegam as vagas que foram abandonadas pelos alunos, né, sobraram, e abrem um edital novo para ocupar essas vagas. Isso é fantástico, né? Porque quando a gente está dentro de uma sala de aula com 10 alunos, a gente está gastando ar-condicionado, a gente está gastando energia da luz, né? A gente está gastando o espaço em si, né? Toda a estrutura do espaço, está gastando também o salário do professor, que está sendo pago ali, toda a estrutura da universidade para 10 pessoas. Se tivesse 15, claro, respeitando o espaço da sala de aula. Se tivesse 15, ia ser a mesma coisa. Quer dizer, a gente não pode realmente deixar espaço ocioso dentro da universidade. Se tem vaga, tem que ser ocupado, porque o dinheiro público, naquele momento, ele está sendo mal utilizado se a gente não atinge não consegue completar a quantidade de vagas que a universidade tem. Tá? Então, assim, isso é muito legal. Eu não vi no Rio de Janeiro, mas na UFAM eu achei fantástico isso. Não sei se tem na UFRJ ou na UF. Tá? Essa é uma fala do Saviani, do Hermerval Saviani, que todos vocês conhecem, né? Professor da Unicamp. Mas ele não chega a falar, mas tem também uma outra universidade, né? Uma outra proposta que vai auxiliar no ensino superior, que é a de formação principalmente de professores, que é a Universidade Aberta do Brasil em EAD. Vai funcionar principalmente para formar setor social para atendimento à população. E aí, quando eu falo principalmente, estou falando principalmente pessoas que visam fazer licenciatura em todas as áreas, e coloque aí o curso também não, principalmente o curso de pedagogia, tá? E todas as críticas à EAD que vale ressaltar. Vocês sabem, a gente está fazendo aqui ensino remoto. E se vocês sabem que se fosse EAD, eu teria gravado todas essas aulas e teria colocado para vocês, disponibilizadas lá no Classroom, e aí vocês iriam, em tese, semanalmente, acessando essas aulas, assistindo, fazendo os deverzinhos, e seria marcado um dia de prova ou um dia de reunião e ponto final. Isso é um ensino EAD. Ao contrário do que a gente faz aqui remoto, que a ideia é entrar a maior parte dos dias, ficar aqui com vocês, né? Falar com vocês, atender vocês, né? Isso é remoto, tá bom? Então, só quem fez EAD sabe o que é. Quando eu soube que a gente ia dar aula remota, eu falei para vocês, eu fiz um curso de EAD para saber como é que funcionava e tal, né? Cara, a parada é muito trash, velho. É muito ruim. Mas, enfim, vocês mesmo assim, mesmo o EAD sendo muito ruim, o remoto consegue ser ruim, vocês só vão ver realmente que vocês perderam em janeiro do ano que vem, quando vocês voltarem às aulas, e aí vocês vão entrar na UFAM como se fossem calouros ainda, porque se acostumar com o ambiente, com tudo que diz respeito a viver a universidade, é uma coisa que vocês só vão experimentar ano que vem, junto com os outros calouros que vão estar entrando. Tá? E tem também o Pronatec, que aí, nesse período, a partir de 2011, a gente tem o estabelecimento de uma formação exclusiva, né, de acesso ao ensino técnico e emprego. Né? O Pronatec, obviamente, oferecia uma possibilidade de você sair do ensino, daquela formação técnica, e ir direto para o emprego, o que, convenhamos, não é de todo ruim, né? Mas, por outro lado, atingir exatamente aquilo, a crítica que nós fazemos sempre, de que o indivíduo ele tem que ter uma formação circunspecta, né? Tem que ter uma formação que atinja todos os lados, que conheça todo o processo de produção, e não só uma formação técnica para arrumar emprego. Né? Volto a dizer que eu não sou contra a formação técnica, eu sou contra uma formação que é exclusivamente técnica e esquece de colocar as demais disciplinas, os demais conteúdos
o pensamento crítico, o pensamento filosófico, para a criança, para o jovem, né, desenvolver o seu pensamento crítico e aí sim cair no mercado de trabalho. Então, para mim, tem que ter essa formação geral e não só uma formação técnica, como eu tive, e eu falei para vocês que eu tive, sem ter no ensino médio, por exemplo, disciplinas a partir do segundo ano, como biologia, física, história, sociologia, filosofia. Bom, acho que tem aí as citações dos textos que a gente usou, né? Um desses textos vai ser o texto que vocês vão ler hoje, se eu não me engano, é da Maria Alice Freitas Marques. E vocês já têm uma pergunta que deve ter caído aí no e-mail de vocês para vocês fazerem. Tá, pessoal? Então, como é que vocês estão até aqui? Tudo bem? Sim, professor. Tudo tranquilo, Iana? Ismael, tranquilo? Sim, professor. E aí, tem algum comentário a fazer, dúvida e tal? Professor, você acha que nos anos 2000 teve um boom naquela crença de que a escola é a salvadora da pátria, por conta do discurso de educação para todos, aí todas essas promessas? Essas promessas, elas vêm daquele período histórico. Mas eu volto a dizer a vocês, cara, eu acho que até eu deixei vocês com uma mensagem um pouco pessimista com relação à escola. A escola, ela não vai necessariamente te resultar num estilo de vida mais confortável, mais burguês, né, de consumo. Não vai te dar esse estilo de vida. Mas a escola, ela vai te oferecer um desenvolvimento intelectual, filosoficamente dizer espiritual, né? Quando a gente fala espiritual na filosofia, a gente está falando desenvolvimento intelectual, né? De visão de mundo. Ela vai te oferecer uma visão de mundo diferenciada, entende? Então, quando você está diante de um problema na sua vida, e você que é jovem vai estar diante de muitos problemas ainda na sua vida, você, graças a esse desenvolvimento intelectual, você vai abrir um leque de opções, né? Vai enxergar aquele problema de forma diferente, vai ver saídas de forma diferente, coisa que uma pessoa com pouco estudo tem mais dificuldade para ver. Não é que não veja, né? Mas tem mais dificuldade para enxergar, né? Então, e diante, por exemplo, da política, né? Como exemplo que eu cito para vocês, vai enxergar a política de uma forma diferente, né? Quando eu dava aula de filosofia política, começava a aula sempre dizendo que política é a coisa mais linda que os seres humanos já inventaram, né? Não é uma coisa feia, não tem a ver com corrupção, mas como a mídia fica martelando isso na cabeça da gente, a gente tem dificuldade de entender. A palavra política, ela vem da palavra polis, que significa cidade-estado, entre os gregos. A polis, por sua vez, teve duas filhinhas, não só a política, que é a forma com que a gente decide as coisas por meio da conversa, mas teve também a polícia, que é a forma com que a gente decide as coisas por meio da violência. Então, tendo política, não tendo violência, a gente tem uma coisa melhor, né? Um ambiente pelo qual decidimos as coisas por meio da conversa. Então, não necessariamente essa política, essa conversa tem a ver com corrupção. Corrupção é um problema no campo da ética, né, individual de cada um. Os políticos, eles não são alienígenas, eu já falei isso para vocês, eles não caíram de uma nave e chegaram a Brasília, né? Eles são seres humanos com a mesma formação que cada um de nós aqui. Se eles estão roubando, se eles estão fazendo coisa errada, muito provavelmente eles estão fazendo as mesmas coisas que cada um de nós faríamos se tivéssemos a mesma possibilidade. Vale lembrar que corrupção vem do latim corromper e significa corromper uma ética, uma norma, uma lei que é viabilizada. E todos nós, em alguma medida, corrompemos a lei de alguma forma, né? Se você baixa filme, se você baixa música, se você vê filme ou música sem pagar direitos autorais, por exemplo, você está corrompendo, você está realizando corrupção. Mas essa visão, portanto, ela vai ser fomentada dentro do governo do PT muito, não é à toa que eles vão incentivar principalmente a formação superior,
Aí a gente vai conseguir atingir naquelas metas, muito antes do que é necessário, a gente vai conseguir atingir aí a formação de mestres e doutores com muita facilidade. Coisa que vem diminuindo agora no atual governo. Eu acho que a tendência é essa. Mas o nosso papel, gente, é sempre criticar os governos, tá? Então, não importa o governo, se você é simpático a ele ou não, o nosso papel como cientistas, né, como estudantes, como pesquisadores, é fazer críticas. O governo do PT foi melhor do que o anterior? Foi. Melhor do que o está sendo agora? Na minha visão, também. Né? Mas, obviamente, a gente precisa criticar e tocar nos pontos aí que foram problemas dentro do governo deles. E volto a dizer, a gente está focando bastante em leis. Né? E a ideia é essa mesmo, porque a próxima disciplina que vocês vão ter vai estar muito ligada à história, políticas públicas, e vocês vão estudar bastante lei. Tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Eu tenho, professor, uma dúvida. Ô, querido. Como o governo Lula definiu a educação, professor, no governo dele? Eu não prestei atenção, porque estava falhando a minha internet, eu não sei, se o senhor explicou, não sei, eu não vi. Eu acho que o maior incentivo do governo Lula tem aquelas críticas todas que eu fiz com relação à transferência de valores para o setor privado. Mas o maior incentivo do governo Lula à educação foi ampliar o Bolsa Família. Isso porque proporcionou que muitos pais pudessem deixar os seus filhos na escola e não fora da escola pedindo dinheiro nas ruas. Tá? Eu acho que essa foi um marco dentro do governo. Né? É claro que a gente tem também um outro ponto que vai ser destacado, eu nem coloquei aí, que é o estabelecimento do Fundeb, né, que é o Fundo Nacional de Educação Básica, né, que é uma ampliação também do governo anterior, que era Fundef, que é só para a educação fundamental, e agora no governo Lula passa a ser Fundeb, que é a educação básica, toda a educação básica, fundamental e ensino médio. Mas eu acho que o marco mesmo foi Bolsa Família. Sem dúvida nenhuma, esse foi um grande incentivo às crianças a continuarem na escola. Né? E eu acho que isso é o que cabe ao governo federal mesmo, uma vez que a educação fundamental cabe aos municípios e a educação de nível médio cabe aos estados. Então, o governo federal, ele coordena e transfere conhecimentos tecnológicos para esses estados e municípios e também recursos financeiros. Não sei se eu consegui te atender, Thalita. Respondeu sim, professor, obrigado. Mais alguém, pessoal? Eu vou interromper a gravação aqui.